nosso texto é Colossenses capítulo 1, e eu peço que você deixe a sua Bíblia aberta ao longo da exposição do texto. Colossenses 1, 17 a 23. Mesmo assentados, faremos a leitura do texto. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste, que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Nós estamos vivendo um momento muito estranho da humanidade. No mesmo instante em que começamos a sair de uma pandemia, o mundo se preocupa com uma guerra. Isso gera no nosso coração um misto de decepção e esperança, porque por um lado nós estávamos todos esperançosos de que essa pandemia iria mudar pelo menos a perspectiva, a maneira como as pessoas iam avaliar a sua vida, e eis que de repente percebemos que nada mudou. Apesar de entrarmos num novo momento extremamente online, entramos num momento híbrido, entramos num momento de conexões muito rápidas, o ser humano ainda continua manifestando os mesmos defeitos, os mesmos pecados, os mesmos problemas desde a sua criação. E uma das coisas que afeta muito a nossa vida é a perda da esperança. Porque quando parecia que as pessoas iriam reavaliar as suas questões mais profundas, e havia uma esperança de que verdadeiros valores fossem de fato resgatados, como por exemplo o valor da família, o valor do abraço, o valor de estarmos juntos, o valor de percebermos que não precisamos de tantas coisas como antes precisávamos. Quando imaginávamos que havia a possibilidade de que a pandemia, apesar de ser uma grande tragédia, pudesse trazer a nós uma reavaliação dos nossos valores, percebemos que tudo isso se perdeu rapidamente. Voltamos às velhas agendas, só que mais conectados. Agora ofendemos uns aos outros com maior facilidade através do Twitter, do Instagram, do Facebook, do WhatsApp, e assim a humanidade caminha odiando-se e sendo odiada dia após dia, porque esta é aquilo que a Escritura Sagrada já havia anunciado como a marca profética dos últimos tempos. Um mundo que vai de mal a pior e que o amor se esfriaria de quase todos. E é nessa perspectiva de falta de esperança que nós que estamos aqui hoje, nessa noite, somos chamados por Deus para, no momento da crise, percebermos a oportunidade. No momento em que o mundo entra na falta da esperança, nós devemos perceber que a crise não está aí para nos levar para junto dela, mas para nos afastar dela, como quem olha para uma maquete da vida dizendo assim: nós não pertencemos a essa agenda, nós não pertencemos a essa agenda da falta de esperança, nós não pertencemos à agenda do ódio, nós não pertencemos a esta agenda politizada, militante. Nós somos de outro reino, nosso rei é outro, nossa história é outra, nossos valores são totalmente diferentes. E se o mundo ainda não acordou, se vivemos nessa crise, para nós existe a oportunidade de compartilhar o Evangelho, de resgatar a verdadeira esperança e dizer para essas pessoas que estão aí tão afogadas em desespero que só há um caminho, uma verdade e uma vida, e tudo isso se resume em Jesus Cristo. E é isso que Paulo escreve para essa igreja. Paulo estava muito preocupado. Paulo está preso por volta do ano 62 depois de Cristo, e ele recebe o relato do pastor Epáfras, que havia fundado essa igreja na cidade de Colossos. E Epáfras diz a Paulo lá na prisão: Paulo, a nossa igreja está enfrentando sérios problemas, porque ela está sendo influenciada por valores externos, e isso está afetando os nossos relacionamentos internos.
Ou seja, houve uma inversão de valores e missão. Ao invés da igreja unida influenciar o mundo desunido trazia a desunião para dentro da igreja. E Epáfras, então, plantador da igreja, vai até Paulo, preso na cidade de Roma, e conta isso para Paulo. E Paulo então se debruça para escrever, nos lembrando da palavra de Wayne Conway, que diz o seguinte: você deve ter mais sonhos do que memórias. A palavra de Wayne dizia o seguinte: olha mais para frente do que para trás. E é isso que Paulo vai escrever aqui. A esperança é exatamente isso que o texto vai mostrar para nós. É um caminho largo, bonito, para frente, mas nós sabemos que a salvação passa pelo caminho estreito. Portanto, nesse dualismo, uma perspectiva nova. Paulo diz que os problemas daquela igreja precisavam ser tratados nessa nova perspectiva, de uma visão ampla de um caminho que é estreito. O primeiro problema que nós encontramos aqui no texto, dentro desse contexto, está no capítulo 2, versículo 16 e 17. Dá uma olhada nele para você ver. Capítulo 2, versículo 16 e 17. Quais eram os problemas, os 3 graves problemas que essa igreja estava enfrentando? O primeiro deles era o legalismo. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Primeira preocupação do apóstolo Paulo é cuidado com o legalismo. Cuidado com o legalismo. E ele diz: vocês não podem se prender a uma fé em Cristo Jesus restrita a leis que os próprios homens criam e dizem interpretar a Escritura Sagrada de maneira perfeita, como se nós estivéssemos presos a isso. Jesus Cristo amplia a nossa visão. Nós não dedicamos apenas um dia separado, um dia de contemplação, Shabat, traduzido como sábado, ao Senhor. Nós dedicamos ao Senhor todos os dias da nossa vida. E nós começamos a dedicar ao Senhor o primeiro dia da semana, que é o domingo. Amanhã é segunda, e o segundo a gente dá para o mundo, vamos trabalhar. Mas o primeiro, a primazia, o domingo, o dia da ressurreição, nós dedicamos ao Senhor, porque Deus é digno de toda a primazia. Mas nós adoramos a Deus no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, e assim por diante, todo dia e todo tempo. Não há a necessidade de se restringir a adoração ao Senhor num dia específico, numa festa específica. O Senhor, Ele é dono de toda a nossa agenda, de 24 horas do nosso dia. E Paulo diz assim: o legalista que tenta criar um invólucro divino e dizer esse dia é especial, o outro dia não é, não entendeu nada da proposta de Cristo. Segundo problema, capítulo 3, versículos 5 e 6, um segundo grupo que estava ali era o grupo que já ia na direção contrária do legalista. Ele ia na direção do liberalismo total. Capítulo 3, versos 5 e 6. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. O Senhor diz que havia naquela igreja, através da revelação ao apóstolo Paulo, já que Paulo está inspirado pelo Espírito Santo para escrever esse texto sagrado, havia naquela igreja um grupo que era liberal, pode tudo, vale tudo, porque Deus é amor, Deus aceita tudo. Então, se por um lado existiam os legalistas que proibiam tudo e que estabeleciam uma série de regras que ninguém conseguia cumprir, como se isso fosse importante para adorar a Deus, por outro lado existia um grupo que aceitava tudo, vale tudo, porque Deus é amor, então tudo é amor, vale tudo, mesmo que isso implique em prostituição e em avareza. E essas duas coisas são as bases de uma idolatria: idolatria do próprio corpo, idolatria do próprio desejo. E Paulo diz: está errado. Terceiro grande inimigo que Paulo vai combater aqui é o gnosticismo místico, capítulo 2, versículo 18. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, em sua mente carnal. Havia um outro grupo que era místico, que vivia a sua vida espiritual com base em visões, adoravam anjos. E quando você pensa que isso é uma coisa restrita ao Novo Testamento, quero te dizer que infelizmente não.
Existem igrejas hoje aí no mundo, igrejas brasileiras esparramadas no mundo, em que num determinado momento litúrgico se adoram os anjos. Isso ainda existe, como se isso fosse marca de uma verdadeira espiritualidade, dizendo: eu vi, eu sei, o Senhor me disse, saindo do próprio coração das pessoas e gerando erro após erro na vida de muita gente que se diz cristã. Paulo está levantando esse problema aqui há 2000 anos atrás. Legalismo, liberalismo e misticismo dentro da igreja do Senhor. Se você parar para fazer uma análise, você vai encontrar esses mesmos 3 problemas em pleno século 21. Portanto, a palavra de Deus é extremamente atual, porque ela é eterna. Tudo passa, somente a palavra de Deus permanece para sempre. Então vamos entrar no texto para entender, versículo 17. Como é que nós podemos manter essa esperança viva? Como é que nós podemos ter uma palavra de esperança para o mundo? Qual a palavra de esperança que nós podemos levar para esse mundo tão sofrido que está aí fora? Porque o mundo que está aí fora é nosso campo missionário. E você só tem 2 posições no mundo: ou você é missionário de Deus, que leva a palavra ao mundo, ou você é campo missionário. Não existe outra perspectiva. E como nós somos chamados por Deus para levar a palavra, isso não é algo exclusivo dos pastores, graças a Deus, todos nós somos chamados por Deus para fazermos diferença na escola, na família, no trabalho, no meio da sociedade. Todos nós temos essa palavra de Deus revelada para nós, para levar esse mundo sofredor a palavra da esperança. Versículo 17, a ênfase do versículo 17 é que para ter esperança você precisa ter um passado bem sólido. Para ter esperança, você precisa ter a consciência de quem é Jesus Cristo à luz de toda a história da humanidade. Olha o que diz o verso 17: Ele, Cristo, é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Quando o termo usado aqui é subsiste, significa que todas as coisas, o coeso, só existe porque Cristo existe. Só existe esse universo porque Cristo assim o criou. Então a primeira coisa para ter esperança é olhar para a criação. A criação revela o Criador. Nós não somos obra do acaso. O universo não é obra do acaso. Nós somos pessoas diferentes, o universo é diferente, o universo é complexo, porque existe alguém que criou esse universo. E Paulo diz: nós precisamos resgatar no nosso coração a mensagem de que sem Cristo nada existiria, e sem Cristo nada subsiste. Então eu tenho esperança porque Ele é essa ênfase na criação. Quando João foi começar o seu evangelho para falar sobre Cristo Jesus, ele começou: Ele é o Verbo, e o Verbo se fez carne, e o Verbo habitou entre nós, cheio de graça e glória, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Quando o mundo questiona: será que existe Deus? Quando o mundo faz essa pergunta, o mundo está excluindo o fato histórico de que Deus se encarnou. Jesus Cristo, o Deus verdadeiro, se fez carne e habitou entre nós. Isso é um relato histórico, não há como fugir da historicidade da pessoa de Jesus Cristo. Portanto, quando alguém perguntar para você: será que Deus existe mesmo? Você diz: não, não só existe, como já esteve entre nós, encarnado. Então não há a menor possibilidade de você negar a existência de um Deus que se fez carne e habitou entre nós. E Ele apaziguou o mar, Ele apaziguou o vento, Ele ressuscitou mortos, Ele curou enfermos, Ele libertou pessoas que estavam cativas de espíritos malignos, Ele multiplicou comida, Ele andou sobre as águas. Todas as leis da natureza se mostraram submissas ao Deus encarnado chamado Jesus Cristo. E por fim, Ele morreu, ressuscitou e o túmulo está vazio. Eu me lembro que eu fui a Israel, levei o grupo da minha igreja e levei minha família. E para mim foi uma grande emoção quando nós entramos, só eu, minha esposa e meus 2 filhos, no túmulo de Cristo, vazio, lá em Jerusalém. Eu abracei eles e disse assim: o túmulo está vazio. É óbvio, mas continua vazio.
É óbvio, porque ele venceu a morte. É um grande privilégio adorar o Deus vivo. É um grande privilégio falar com Ele através da oração. A nossa esperança está no fato de que nós sabemos quem criou, nós nos relacionamos com o Criador. Portanto, não há dúvidas da existência e do fato de que Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. A segunda ênfase não é apenas no passado, versículo 18, é a ênfase no presente. Ele não era, Ele é, porque Ele está vivo. Ele é a cabeça do corpo da igreja. A igreja somos nós. Quando nós nos reunimos aqui, nós manifestamos essa unidade que o próprio Espírito Santo nos convida. Você veio aqui hoje à noite, não foi por acaso. O Espírito Santo tocou seu coração e te trouxe. Porque se o Espírito Santo não tocasse seu coração, você estaria fazendo um maravilhoso programa de estar sentado no sofá na frente de uma televisão. É péssimo isso. Mas muita gente opta por isso, porque ainda não tiveram essa experiência da alegria de estar com o corpo de Cristo, adorando o Senhor, sendo edificado na palavra, glorificando o nome de Deus e saindo daqui para enfrentar a semana cheio de esperança, fé e amor, porque é isso que o Espírito Santo comunica aos nossos corações, através da sua palavra. Portanto, ele não era a cabeça do corpo da igreja, ele está vivo. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, aí ele lança para o futuro, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Ele lança para o futuro porque a experiência dele do passado, que é a realidade do presente, aponta para o futuro. O fato de que Cristo veio no passado e venceu a morte é também comprobatório entre nós, porque ele está vivo, e também é para nós no futuro esperança. Quando você entra num lugar onde tem muitos velórios, você não precisa perguntar aonde é que está, em qual capela está sendo velado o corpo de um cristão. Segue o canto. Segue o canto. Porque enquanto em todos os outros lugares há tanto choro, no velório cristão há canto, há encanto, há consolo. O povo de Deus é paradoxal, porque canta no meio de um velório. E eu não sei se vocês já perceberam, mas os outros que estão ao redor ficam achando estranho aquilo. Que povo é esse que está cantando, quando deveria estar gritando, lamentando? É porque para nós a morte já é apenas uma passagem. Como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 15, fechamos os olhos aqui e abrimos na presença do Senhor. Como o próprio Senhor Jesus disse ao ladrão da cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não há sono eterno, não há expectativa, há uma mudança rápida de um lugar para outro, pela graça de Deus. Portanto, não tememos mais a morte. Ele foi o primeiro que venceu através da sua ressurreição e aponta para o nosso futuro como aqueles que também já têm a vitória sobre a morte, para em todas as coisas ter a primazia, ser o primogênito, ser o mais importante. Foi que Cristo ressuscitou. Portanto, o que é passado é presente, lança para o futuro. Com base em quê? Versículo 19: porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. Qual é a nossa segurança para a esperança? Um fato histórico, um fato presente, uma expectativa futura? Não apenas isso, como se isso não bastasse. O fato é que nós temos esperança porque Deus tem autoridade, e Ele nos comunica essa autoridade. Toda a autoridade me foi dada, ide, portanto, e fazei discípulos. Ele nos dá autoridade pela sua palavra. A autoridade do Senhor é enorme, porque a autoridade dele, que é única, apesar de termos uma pequena comunicação dela com base no nome dele, ela reside, olha o que diz o texto, em toda a sua plenitude. Essa palavra residir é uma palavra muito importante na Bíblia. Aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Essa palavra residir significa morar geograficamente. Você diz, óbvio, pastor. Não, peraí, não acabou. Isso aparece em Mateus capítulo 2, versículo 23, dizendo que alguém morava em uma cidade, residia, usa essa palavra grega para alguém que morava numa cidade. Mas essa palavra também é usada em Mateus 12, 45, para falar sobre a habitação espiritual do mal.
a habitação espiritual do mal. E essa palavra também é usada em Efésios capítulo 3, versículo 17, para dizer que nós somos habitados espiritualmente em Cristo Jesus. Então agora vamos somar as três coisas. Essa palavra residir, que nele reside toda a plenitude, significa a residência geográfica, física, visível. Significa também a residência espiritual do mal. E significa também a residência espiritual do bem. Qual é a intenção de Deus? A intenção de Deus é que manifestasse na palavra a autoridade em qualquer lugar, seja visível ou invisível, seja do bom ou daquilo que há de pior. Nada escapa ao controle e à autoridade de Deus. Por isso que ele completa: nele residisse toda a plenitude. A palavra pleroma no grego, plenitude, significa aquele copo cheio d'água que não tem mais nenhuma gotinha que caiba ali. Você, se colocar uma gota, vai derramar. Esse é o sentido da palavra plenitude. O que Deus está dizendo para nós? A autoridade do Senhor enche tudo, todos os espaços, visíveis e invisíveis. O inimigo, o demônio, não gosto muito de falar o nome dele, porque eu não sou amigo dele, ele não tem autoridade em si mesmo. Ele só pode agir debaixo da permissão do Senhor. Quando você resgata, por exemplo, o livro da história de Jó, você encontra isso. O Senhor domina sobre tudo. A autoridade dele é total. Não há 1 milímetro na face da terra que o Senhor não reine, como dizia Kuyper. Portanto, nós devemos ter medo de quê? De nada, de ninguém. Nós tememos ao Deus Todo-Poderoso, que criou, nos resgatou, está vivo, é o cabeça, promete vida eterna, e nele reside toda a autoridade. Portanto, por que não temos esperança? O que é que pode tirar do nosso coração a esperança? Qual área da nossa vida que nós não podemos ter esperança? Em que área? O Senhor reina absolutamente sobre tudo, é a base da autoridade dele. Versículo 20: e ele se relaciona conosco. Olha o que diz o versículo 20: e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. O Senhor reconciliou tudo, o Senhor reorganizou tudo. A palavra reconciliar-se, que é uma palavra grega comprida, a palavra apokatalaxai. Essa palavra significa pôr um fim a um relacionamento de inimizade. O Senhor vem para pôr fim a um relacionamento de inimizade entre nós e Deus. Nós viramos as costas para Deus, o nosso pecado foi esse. E todas as vezes que nós pecamos, nós estamos virando as costas para Deus. Deus diz: não faça. Nós viramos as costas para Deus e dizemos assim: não, eu vou fazer. E a palavra do Senhor diz: mas Jesus nos traz de volta, Jesus nos reconcilia através da cruz. Foi pago um alto preço para que nós tivéssemos esse privilégio de entrar na presença dele e de termos o nosso coração preenchido. Olha o texto de 2 Coríntios, capítulo 5, versos 18 a 21. Dá uma andada na sua Bíblia aí, por gentileza. 2 Coríntios, capítulo 5, versos 18 a 21. 2 Coríntios 5, 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Perceba, qual é o ministério da igreja? É dizer para o mundo aí fora que Cristo já veio, já pagou alto preço na cruz para nos reconciliar, nos trazer de volta à presença do Senhor. Para saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e a partir daí nos confiou a palavra da reconciliação. E agora, qual é o nosso papel? Versículo 20: de sorte que somos embaixadores. Cada um aqui é um embaixador do reino do Senhor, embaixador de Cristo. Como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos
que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nós somos os embaixadores dessa reconciliação. Cada cristão tem essa mensagem do rei. O que o embaixador faz? O embaixador, ele representa o presidente, ele representa o rei do seu país, o chefe da nação. Nós somos embaixadores, nós representamos o rei dos reis, senhor dos senhores aqui na terra. O que o embaixador faz? O embaixador leva a palavra do seu rei. Ele não dá a opinião dele. Você não vê um embaixador dizendo assim, olha, por exemplo, o embaixador da Inglaterra, né? A rainha da Inglaterra, ela disse tal coisa, mas na minha opinião, eu gosto. Não, se ele fizer isso, ele está despedido. Ele não é chamado para dar a opinião dele, ele é chamado para dar a opinião do seu rei, de quem tem autoridade sobre ele. Ele é só o porta-voz da mensagem. Nós somos os porta-vozes dessa mensagem. Deus nos chamou para levar essa mensagem de reconciliação ao mundo. Deixa de ser rebelde, de tentar viver a sua agenda, seja liberal, seja legalista, seja mística, e volte os seus olhos para um relacionamento com esse Deus que criou, nos resgatou, está vivo, ouve a nossa oração, intervém na nossa história e nos promete vida e vida eterna e vitória sobre a morte. Deixa de andar nessa rebeldia, porque a rebeldia traz apenas tristeza, e a falsa espiritualidade, tristeza sobre tristeza. Por isso que o versículo 20 usa essa palavra, porque ele nos reconciliou e reconciliou todas as coisas, quer nos céus, quer na terra. Versículo 21. Qual foi o grande problema? O problema é descrito no versículo 21. O problema é que, apesar de sabermos quem criou, reconciliou, está vivo, age em nós, nos dá uma missão, garante o futuro, ainda assim experimentamos um mundo que vive como nós vivíamos. Olha o que diz o verso 21. E a vós outros também, que outrora passado éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. 3 coisas revelam o grau de impureza de quem vive longe de Deus. Primeiro, os sentimentos. O texto vai dizer no versículo 21 que aqueles que viviam longe de Deus, como nós vivíamos antes de conhecermos a palavra da verdade e pela graça sermos resgatados, vivíamos um sentimento de inimizade. Vocês já perceberam como uma pessoa sem Deus tem facilidade para criar inimigo? Toma uma fechada no trânsito, dependendo do grau, sai para briga. Várias pessoas já morreram por uma fechada no trânsito. Começaram uma briga ridícula assim e perderam suas vidas. Algumas pessoas discutem com outras pessoas por causa do volume do som. Eu tinha um tio já falecido, não cristão, que ele não tinha muita paciência. E ele estava velhinho já, e ele morava num apartamento de frente a outros apartamentos, assim, janela, como daqui ali na parede. E um dia um jovem colocou um som muito alto e estava incomodando, e ele não gostava daquela música. Aí ele foi lá, pegou o som dele, montou e aumentou o máximo o som e virou para a janela do jovem. O jovem foi lá e aumentou o máximo o som, e obviamente o som do jovem era muito mais alto, muito mais potente que o do meu tio. E meu tio foi lá então e percebeu que a potência dele não dava. Ele pegou as caixas e colocou em cima da janela, virado para a janela do jovem. O jovem não teve dúvida, ele foi lá, pegou a caixa do som dele e colocou em cima da janela, virado para a casa do meu tio. Meu tio foi lá, pegou um revólver 38 e colocou em cima da caixa de som. O jovem desligou o som, fechou a janela e acabou. Não é a melhor maneira de solucionar um problema, mas mostra como o mundo vive uma inimizade atrás da outra por uma coisa tão simples. Paulo vai dizer: nós éramos assim. E se não tomarmos cuidado, esse velho homem, essa velha mulher, né? Volta. Segunda área, éramos estranhos e inimigos no entendimento. O nosso pensamento, a nossa capacidade de raciocinar foi contaminada pelo pecado.
quem nos purifica, quem faz com que os nossos olhos contemplem o belo apenas como belo, é Deus. Quem transforma a nossa existência, nossas palavras, a nossa capacidade de raciocinar, de não gerar malícia sobre malícia, maldade em cima de maldade, não transformar notícia em fofoca, fofoca em inimizade, é a graça de Deus. Porque sem Deus o nosso entendimento está de todo corrompido. Tem gente que vai ouvir o Evangelho e não vai entender, porque ainda não foi tocado pela graça de Deus. O Evangelho não faz o menor sentido para essas pessoas. Entra no ouvido e ela simplesmente sequer presta atenção, porque a graça ainda não tocou esse coração. E ele diz, por último, as vossas obras malignas, as vossas atitudes. Portanto, entendimento, sentimento, pensamento, atitude, tudo isso, a corrupção total do ser humano. E ele vem e diz, isso tudo era inimigo de Deus, mas isso era outrora. Versículo 22, porque agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte. Perceba, a reconciliação é um ato divino. Não somos nós que vamos atrás de Deus para Ele nos reconciliar. Ele veio até nós para nos reconciliar. Nós estávamos, Efésios capítulo 2, mortos nos nossos delitos e pecados. Pela graça nós fomos regenerados. Ele que nos buscou, Ele que nos salvou. Por isso no nosso coração há uma gratidão que o mundo não entende, porque nós fomos salvos não pelas nossas boas obras, porque fizemos alguma coisa, mas nós fomos salvos pela graça de Deus. Nós recebemos o presente da salvação, e presente é bom demais, né, gente? Eu não sei quanto a vocês, mas eu adoro presente. Quando eu estou num lugar e falo assim, tem uma lembrancinha, eu fico na fila para receber a lembrancinha. É uma caneta, eu tenho milhares de canetas, mas eu continuo lá na fila. Mas você vai ficar na fila para receber uma caneta? Vou. Por quê? Porque eu gosto. Eu gosto de presente. Todo mundo gosta de presente. E o maior presente foi nos dado, a reconciliação. E foi pago o alto preço. Cristo entregou a sua vida na cruz, mediante a sua morte. Para quê? Observe o versículo 22. Para através desse favor imerecido, Ele nos apresentar perante Deus, santos e culpáveis e irrepreensíveis. Essa palavra apresentar, ela aparece em João 19, 26, quando alguém está em pé ao lado de alguém, e você apresenta essa pessoa e dá a ela uma missão. Em João 19, 26, você vai ver Jesus ali na cruz, e ele vira para João e diz, João, cuida de Maria. Esse é o sentido dessa palavra. Não é uma apresentação singela, aquela que você é apresentado para alguém que 5 minutos depois você nem lembra o nome dela. É a apresentação de quem dá uma missão, estabelece um relacionamento. O Senhor morreu para nos apresentar diante de Deus, ou seja, para estabelecer entre nós e Deus um relacionamento, uma reconciliação, uma caminhada cheia de esperança, alegria, fé e paz. Por isso Ele nos chama de santos, Ele nos chama de inculpáveis e Ele nos chama de irrepreensíveis. A palavra irrepreensíveis aqui significa sem acusação. O inimigo não pode mais acusar-nos de nada, porque o Senhor já pagou alto preço. Então, quando o inimigo vem falar no nosso ouvido que nós não somos dignos de absolutamente nada, a nossa única resposta para ele é dizer, olha, não adianta me acusar, porque esse pecado já foi pago na cruz do Calvário em Cristo Jesus. Você não é meu juiz. Eu não tenho relacionamento nenhum. A opinião do diabo sobre minha vida não me interessa em absolutamente nada. O que ele pensa de mim ou deixa de pensar não me interessa. Até o apóstolo Paulo estendeu um pouco mais isso, né? Ao dizer que a mim o que me dá de realmente importante é o que Cristo pensa de mim, porque quem pensa o que Cristo pensa, pensa como eu penso. Versículo 23. Aí vem um perigo, e ele começa a encerrar esse texto, nós vamos encerrar com ele, com esse perigo, uma palavra de advertência. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouviste, que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. João Calvino, quando comenta esse texto, Calvino diz o seguinte: Paulo
notifica aqui nesse momento que eles estão apenas fazendo progresso, mas ainda não atingiram o alvo da sua caminhada cristã. Portanto, existe a possibilidade de se escorregar. E Paulo chama a atenção deles para isso. Cuidado! Essa é uma palavra de advertência, para que eles percebessem a necessidade de ter qualidade na sua caminhada. Não significava que eles iam perder a fé para a salvação, porque nenhum cristão perde fé para a salvação, mas é necessário ter zelo na caminhada cristã. E Calvino diz: a fé não é como uma mera opinião, a qual se abala por movimentos vários, mas ao contrário, a fé tem uma firme prontidão que pode repelir todas as maquinações do inferno. Uma firme convicção. Quando o inimigo chega e diz assim: será que Deus existe? Você diz assim: existe, já se encarnou, viveu entre nós, não há dúvida. Será que Deus é bom? Deus é totalmente bom. Eu é que sou tão mau que não consigo compreender a bondade de Deus. Percebe? O inimigo não acha uma brecha para entrar quando você está firmado na boa doutrina da palavra do Senhor. Ele não encontra. Por isso que ele é um leão que ruge ao nosso redor, e quando nós o resistimos pela boa palavra do Evangelho, ele foge de nós. Resistir o inimigo e ele fugirá de vós. Ele vai tentar outra pessoa, porque nesse universo de alguém guardado pelo poder da palavra de Deus, de alguém que vive com os pés fundamentados na palavra de Deus, essa pessoa se torna embaixador da verdade de Deus, e o inimigo repele, vai para longe, porque o Evangelho que ouviste não pode nos afastar da esperança deste Evangelho. É o que diz o versículo 23, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho. Por isso que eu comecei falando para vocês sobre esperança, porque o texto termina falando da esperança, e o texto diz que nós não podemos nos afastar da esperança do Evangelho. A esperança nossa não está na palavra de um homem qualquer, a esperança nossa não está em algum prêmio, em alguma herança que o mundo possa te dar. A nossa esperança está na palavra do Evangelho. Eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que Ele é poderoso. Eu sei em quem tenho crido, e por isso nós andamos nesse Evangelho que ouvimos, que foi pregado, segundo o versículo 23, a toda criatura debaixo dos céus, e que Paulo se tornou ministro. O Evangelho tem origem, o Evangelho ele é único, o Evangelho ele não é um Evangelho qualquer, ele é o Evangelho, a boa nova de Cristo Jesus, ensinada pelo apóstolo Paulo. Romanos capítulo 15, versículo 4, vamos lá para você ver, Romanos capítulo 15, versículo 4, a Escritura, o Evangelho, enche o nosso coração dessa esperança, e quando Paulo escreveu à igreja em Roma, no capítulo 15, no versículo 4, ele disse assim: pois tudo quanto outrora foi escrito para nosso ensino foi escrito, a fim de que... Qual é a finalidade do Evangelho que foi escrito? Pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Paciência, olha que palavra interessante. Às vezes você olha para um familiar e diz assim: não muda, não adianta nem orar por essa criatura. A Bíblia diz: tenha paciência. Aí você nem sabe que outra pessoa está orando por você, né? E dizendo as mesmas coisas, e ela tem uma enorme paciência. Portanto, a esperança, ela é para nós esse ingrediente desse bolo santo que Deus apresenta para nós, esse manjar espiritual chamado esperança. Paulo concluiu escrevendo esta oração, inspirada pelo Espírito Santo, informado pelo pastor Epáfras, dizendo: nada de legalismo, nada de misticismo, nada desse liberalismo tosco. Vamos viver o Evangelho na sua integralidade. Ele enche o nosso coração de esperança, de paz, de relacionamentos saudáveis. É isso que nós precisamos. Mas não é apenas uma experiência pessoal,
ela tem que ser compartilhada como bons embaixadores de Cristo. Não é apenas experimentar essa esperança que traz paz, alegria, é levar ao mundo. Ore e peça: Senhor, me qualifica para falar e mostrar essa esperança nesse mundo desesperado, para as pessoas que eu conheço, que elas possam ouvir dos meus lábios que a minha esperança e que a única esperança está em Cristo Jesus, que elas possam experimentar essa alegria de quem buscou, bateu, clamou e o Senhor abriu e respondeu, como Ele mesmo prometeu no Evangelho. Eu gostaria de encerrar com Isaías capítulo 40, verso 31. Abra sua Bíblia e pedir que você lembrasse desse texto ao longo dessa semana e orasse por isso na sua vida. Isaías capítulo 40, verso 31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Quando alguém disser para você: você está cansado, você vai dizer: não, estou no Senhor, Deus tem renovado as minhas forças. Você está desesperançoso? Não. Vai ter eleição no Brasil, treme o mundo, né? Parece que o universo inteiro. Você diz: a minha esperança não está em política, a minha esperança não está em economia, minha esperança não está em homem algum, a minha esperança vem do Senhor dos Senhores, do Rei dos Reis. Ele é que reina soberanamente na minha vida, Ele é que põe comida aqui nessa mesa, Ele é que acampa os anjos ao redor quando eu durmo, Ele é que me guarda, Ele me protege, Ele me sustenta. Eu sou um cidadão consciente, vivo uma vida cívica consciente, mas a minha esperança, a minha alegria não reside nessas coisas. Pode ficar tranquilo quanto a isso. Eu não estou cansado não, sempre renovado no Senhor, para a glória dEle, pela graça dEle. Amém?